Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aprendiz do Evangelho. E hoje começamos com mais um capítulo do livro Pão Nosso. Hoje chegamos ao capítulo 13 do livro Pão Nosso, escrito pelas mãos do Chico, mas através da intuição, né, da intuição de Emmanuel, né, que era o mentor de Francisco Cândido Xavier. Mas antes de começarmos com a leitura, só dois recadinhos, coisa rápida. Se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificação, porque ajuda muito o YouTube a entender que o nosso canal traz um conteúdo de relevância. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixa o like e ajude a divulgar a doutrina espírita, porque a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação, assim disse Emmanuel. Então, divulgue, não só o meu canal, vários canais que divulgam, né, a doutrina espírita. Quero falar também sobre a nossa roda de conversa, toda quinta-feira, no Lar Espiritual Seara de José, na Rua Evaristo da Veiga 266, toda quinta-feira, às 19 horas, presencialmente. Nós estamos fazendo a série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, né? Já fizemos o nosso lar, estamos agora em Mensageiros, e convido a quem for de Santos, quem puder, estar lá conosco presencialmente. Quem não puder, normalmente 1 ou 2 dias depois, a nossa aula de conversa, que é gravada, vai para o canal do YouTube do NED, a descrição do canal está aqui na descrição, e também faço parte do podcast Despertando Consciências, todas as quintas-feiras, aí só pelo YouTube, todas as quintas-feiras, às 21 horas, gravado direto dos estúdios. Então, eu acho que é o único, aqui em Santos, com certeza, eu acho que é o único centro espírita que tem um estúdio de gravação próprio, que é o Seara de José. Então, nós gravamos no estúdio do Seara de José, toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pelo YouTube, o podcast Despertando Consciências. O link também está aqui na descrição deste vídeo. Mas, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Então, vamos aqui adicionar ao palco capítulo 13. Capítulo 13, estações necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério para a presença do Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. E aí vamos aos comentários, né? Ao comentário do Emmanuel. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontra de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes que acreditam na plena identificação com o céu, tão só pela anunciação de alguns hinos, enquanto enorme porcentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Nesses três primeiros parágrafos, fica claro que não é exteriorizando, não é falando, não é... Tem uma passagem da Bíblia, inclusive, que Jesus fala, né? Se quer falar com seu Senhor, com Deus, vá no escuro do seu quarto e fale no silêncio, né? Porque é no silêncio que seu pai te ouve. Então não adianta, não é necessário a gente fazer grandes aparições em público, falando, ir na praça e pregando. Isso é legal, isso é bom. Por que não? Divulgação da doutrina. Mas não é só isso. Temos que começar por dentro de nós. O que adianta eu falar se eu não fizer? A conversão, a reforma íntima é de fora para dentro. Tem que começar de dentro. De dentro, né? Desculpa, é de dentro para fora, perdão. Tem que começar de dentro, né? Senão, eu seria um falso profeta. Então, comentado pelo Jesus Cristo quando esteve aqui. Seria um falso profeta, porque eu terei belas palavras, mas e as minhas ações?
A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e volume das próprias faltas a que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estará informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Quando a gente entende em que estágio nós estamos, quando nós entendemos as nossas más tendências, quando nós descobrimos os nossos erros, que a gente chama da reforma íntima, e a reforma íntima não é a gente se castigar, se punir pelos erros cometidos, é reconhecê-los e não fazê-los mais. Jesus, quando curava um doente, primeiro ele perguntava: o que queres que eu faça? Eu já falei isso uma vez. Isso significava que ele fazia com que a pessoa desejasse ser curada. Ele poderia curar até sem impor as mãos, ele podia, né, fazer assim e curar a humanidade inteira. Mas não era esse o objetivo. Ele perguntava: o que queres que eu faça para que a pessoa tenha o desejo da cura, para que saia de dentro para fora. Depois, ele curava. E o que ele falava ao final? Vá e não peques mais, ou seja, não cometa os mesmos erros que você cometeu até essa data. Isso é que é a reforma íntima, que você não cometa os mesmos erros. E aí você passa para a fase seguinte: eu já não cometo os erros, né? Mas mesmo que eu cometa um ou outro, eu sei que eu cometi e fico atento. É o famoso orai e vigiai, ou vigiai e orai. Para que a gente possa para onde? Para a demanda seguinte. Aquela não faço mais, posso ainda fazer outra, mas ainda estou trabalhando aquele erro. E assim vai, de problema em problema, de erro em erro, de má tendência em má tendência, você vai se melhorando. O texto mostra, desculpa, o texto mostra que a prática religiosa externa por si só não garante evolução espiritual. A verdadeira transformação exige arrependimento sincero, reconhecimento dos próprios erros e mudança interior. Cada pessoa está em uma etapa da jornada espiritual e deve trabalhar intimamente para aproximar-se de Deus e construir o reino divino dentro de si. É isso que eu falei com vocês até agora, né? Não é o externo que importa, as práticas exteriores. Jesus falava, né? Não façam como esses falsos hipócritas, né? Os fariseus, que eram falsos hipócritas, porque se preocupavam com o externo e por dentro ele diz um termo, eu não lembro agora o termo que está na Bíblia, mas por dentro eram corroídos pelas traças. Foi o termo que ele usou. Corroídos pelas traças. Então, que a gente se preocupe com o interno é que importa. Você curando o interno, o externo, óbvio, vai transparecer essa melhora íntima. E aqui tem uma arte, né, feita pela IA, né, eu gosto muito de usar o ChatGPT, o Gemini também, né, dependendo do tema. E, como sempre, quem quiser, eu mando essa arte, mando até o PDF, a apresentação inteira, sem problema nenhum. Então, está aqui, estações necessárias, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É isso, né? E aqui tem nem só as exterioridades se faz transformação, as cerimônias e rituais não isentam dificuldades. Hinos e palavras não garantem a vida com Deus. Frequentar sessões ou ter informações não é tudo, né? Conhecimento sem caridade não é nada. O que realmente transforma é o trabalho interior. Sem esforço iluminativo para dentro de si, ninguém penetrará o santuário da verdade divina. E as estações essenciais, o arrependimento, a conversão
e o refrigério pela presença do Senhor. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Identifique-se a estação em que você se encontra e trabalhe com fidelidade no serviço que deve realizar para alcançar a próxima. É isso. É isso que nós temos que fazer. E refrigério, para quem está em dúvida, é aliviar ou confortar. Então, o refrigério da alma é o conforto do espírito quando ele desencarna, sabendo que fez tudo que estava ao alcance, que conseguiu, que não tudo, mas eliminar grande parte dos seus problemas. Agradeço a todos que estiveram comigo nesse capítulo e convido para estarmos juntos no próximo, no capítulo 14. Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser e Ele quer. Até mais.